Agora sim, olá! Estou aqui gravando esse vídeo para vocês, mas um tá em choque breve, rápido, 30 minutinhos, tá ótimo, tudo resolvido. Então, vamos lá. Eu sou a Judinger, vocês conhecem muito bem, e hoje eu estou aqui para tratar de um tema, né, um tópico que rodou bastante o Telegram nesses últimos dias. Eu não sei se vocês estão sabendo, então eu já vou direto para esse assunto, sem mais demora. Bem, o assunto é o vídeo publicado pela Brasil Paralelo, aqui no quadro Rasta News. Eu sei que muita gente conhece, não sei se o pessoal que ouve a rádio ou vê aqui nossos programas assiste, mas é uma preferência ali dos boomers e dos millennials mais boomers que gostam do formato que o Rasta apresenta o programa. Mas, detalhes à parte, esse foi o tema do vídeo, né, do Rasta News, Jeffrey Epstein. Então ali ele conta um pouquinho sobre alguns detalhes do Jeffrey Epstein, suas ligações, principalmente dando ênfase ali com o Bill Gates, entre uma piada e outra, vai levando o vídeo. O que chamou a atenção da esfera do Telegram, um pouco no Twitter também, mas mais no Telegram, foi a falta de algumas explicações e alguns detalhes essenciais na história do Jeffrey Epstein. Em um vídeo de 25 minutos, não teve uma piadinha sequer com a origem do Jeffrey Epstein ou das dos seus amigos, comparsas, parceiros de crime, agentes e etc. Então, por essa falha, digamos assim, da Brasil Paralelo, que a gente sabe que é um veículo liberal, e lógico que um veículo liberal ele nunca vai mostrar a verdade para vocês, seja com piada ou sem piadas. Dá para fazer meme e mostrar a verdade, tanto que os melhores memes são aqueles que em apenas uma imagem conseguem passar para você os fatos e a verdade ali, no meme. Esses são os melhores. E o meme é justamente isso: comprimir toda essa realidade, toda essa verdade em apenas uma imagem, em uma piada. Mas aqui nem as piadinhas salvaram o conteúdo porque faltou conteúdo. É esse que é o problema. As postagens que rodaram no Telegram foram as seguintes. Uma delas diz o seguinte: ninguém melhor que Brasil Paralelo para fazer um vídeo de 25 minutos sobre Jeffrey Epstein sem mencionar a sua etnia uma única vez. O vídeo diz: ele poderia ser agente da CIA, ou do Serviço Secreto Russo, ou do Mossad, ou de nenhum. Será que poderia existir alguma pista que apontasse qual dessas alternativas seria mais provável? Talvez o fato de ele pertencer a um grupo étnico notório pelo alto grau de preferência intragrupal, cujos membros costumam ter dupla cidadania com o etno-estado de seu povo. E ainda no vídeo continua: a origem da fortuna de Epstein continua sendo um grande mistério. Mistério? Será que é mistério mesmo? Então, eu estou aqui hoje para complementar este vídeo. Vamos aqui preencher as lacunas que os liberais não têm coragem de falar para vocês. Afinal, em certa parte, eles acabam concordando com esse grupo em muitas coisas e não é agradável ir contra esse grupo. Então, nós vamos falar justamente sobre isso. Para fazer aqui, eu até compartilhei a minha janela. Vamos para o básico do básico, que é o quê? Wikipedia, pois é. Então vamos lá. Eu sempre coloco em inglês porque tem mais informações. Se a pessoa é russa, eu coloco em russo. Se a pessoa, né, é francesa, eu coloco em francês. Se é alemão, eu coloco em alemão. Geralmente eu faço isso para facilitar, né, a quantidade de informações que tem lá no Wikipedia. E eu não estou falando aqui que tudo que está lá está correto, muito pelo contrário. Tem muita coisa errada, tem muita coisa estranha. Então nós vamos aqui fazer esse trabalho de curadoria. Vamos pegar algumas informações e ver se está correto. Vamos fazer isso aqui juntinho, você comigo. Fazer o quê, né? O Brasil Paralelo não trabalha direito, então a gente tem que fazer o trabalho que foi deixado aí, foi feito nas coxas, né? Mas a gente sabe, tudo bem, gatekeepers. Fiquem tranquilos, ok? Pode continuar fazendo o trabalhinho sujo de vocês, não tem problema nenhum. Continue o gatekeeping. Tem gente que compra, né? Então, já que tem gente que compra, que gosta de meias verdades, com um pouquinho salpicadas ali, com umas mentirinhas, fica à vontade. Aqui a gente não gosta disso, não. Nós vamos no fundo do tema, a gente faz a pesquisa e tenta chegar na raiz do problema. Então, vamos ver as origens do Jeffrey Epstein e como isso influencia nas suas ligações, relações tanto políticas
quanto ali as relações financeiras. Como que ele chegou nesse ponto de ter tanta influência e conseguir chantagear tantas pessoas e criar toda uma rede de pizzaria? Vamos lá? Sozinho ele não fez. Muito bem, aqui no Wikipedia nós começamos com um resumo de quem é Jeffrey Epstein, dizendo, né? Foi um financista e criminoso sexual americano. Nascido na cidade de Nova York, Epstein começou sua vida profissional lecionando na Dalton School. Olha só que interessante, a gente vai chegar nessa parte aqui depois, tá? Bom, e ali continua, isso aqui a gente já sabe, certo? Dos crimes dele, o que aconteceu, que ele morreu, né? E da parceira dele, da Ghislaine Maxwell, vamos falar dela também. Aliás, eu já fiz vários programas e até um podcast sobre o Jeffrey Epstein. Todas essas informações, elas estão disponíveis lá no meu canal do Telegram, @judinger, e também no canal do Telegram da rádio, tá? Tem um canal fechado para quem é assinante e apoiador, que eu subo os vídeos lá, que não estão mais no YouTube. Então fiquem atentos também, né? Muita coisa eu não consigo deixar em aberto, digamos assim. Continuando, vamos lá. Agora a gente chega no Early Life, que é o mais desejado aqui, né? Pelo pessoal da pesquisa, o pessoal que dá um Google. E nós estamos aqui, então, no Early Life do Jeffrey Epstein. Jeffrey Edward Epstein nasceu em 20 de janeiro de 1953 no bairro do Brooklyn, na cidade de Nova York. Seus pais, Pauline e Paula Stolowski e Seymour George Epstein, eram judeus e se casaram em 52. Aí daqui os detalhes, a mãe dele trabalhava, auxiliar escolar, o pai dele no departamento de parques, lembrei de Parks and Recreation aqui, mas isso aí não tem nada a ver. Muito bem, eles cresceram no bairro Operário de Seagate e vai indo, né? Jeffrey Epstein frequentou escolas públicas locais e depois a Mark Twain High School. E mais alguns detalhes, eles vão falando assim, nossa, ele era doce, generoso, quieto e nerd. Wikipedia. Aham. Então aqui ele fala um pouquinho, né, sobre a vida do Jeffrey Epstein, também suas origens, né. Ele fala sobre a Dalton School, né, lá de Nova York, e dá mais alguns detalhes, né, alguns ex-alunos que também estavam ali nesse ambiente, e quem ele acabou conhecendo, por exemplo, o Alan Greenberg, tá? Nós temos aqui, ele é presidente do The Bear Stearns Companies, o CEO aqui, como eles falam, né, da Bear Stearns, sendo que o Greenberg ofereceu, então, um emprego no Bear Stearns para o Epstein, ok? E ali vocês já começam a ver as ligações, quem que estava ajudando quem. Ele começou a trabalhar no Bear Stearns, então, em 76, foi subindo, foi fazendo o networking dele, e nós vamos ver, né, aonde isso chegou, ok? Aqui falando da parte financeira, consultoria financeira e tudo mais. E esse é um detalhe, inclusive, que está no vídeo como um mistério, uma pergunta. É engraçado, assim, eu acho que é uma característica do neocon nunca conseguir resolver enigmas, mistérios, eles nunca conseguem chegar na resposta correta, é sempre muito ali, tudo turvo, difícil de conseguir entender. Eu acho que eles não têm acesso à internet, né, e a documentos, não dá para saber qual é o motivo dessa dúvida cruel. Bom, como eu falei, em 1976, então o Epstein ele foi contratado para trabalhar nesse banco de investimentos do Bear Stearns, que eu aproveito, vamos até clicar na vida do Greenberg, o nome também não engana, não é verdade? Não precisa de muito. Então vamos lá, né? Mais uma vez, cadê? Juventude e Educação. Então tá aqui, ó. Greenberg nasceu em Wichita, no Kansas, e foi criado em Oklahoma City, um bairro de classe média alta, em uma família judia, um dos 3 filhos de Theodore e Esther Greenberg. Tá aqui, já respondeu, né? Tá tudo certo? Então vamos voltar aqui para o Jeffrey Epstein e continuar a responder esse mistério que o Brasil Paralelo e o Rasta não conseguiram desvendar. Que coisa, né? Bom, em 87 ele foi contratado como consultor na instituição financeira Towers Financial Corporation pelo fundador Steven Hoffenberg. Vamos concordar? Outro nome estranho. Traduzido aqui, né, então, para o português, mais uma vez, o Hoffenberg nasceu no Brooklyn, em uma família judia, em 45, junto com seu irmão gêmeo, que está respondido, então. Ele fundou a Towers Financial Corporation, uma agência de cobranças de dívidas da cidade de Nova York. Mais tarde foi descoberto que era um esquema Ponzi. Muito boa história, hein? Olha lá,
E temos aqui então um dos primeiros a fazer pirâmide, né? Olha que instituição confiável, você confia? Eu não sei não, né? Em 88, o Epstein fundou sua firma de investimentos, a J. Epstein Company, que tinha como maior cliente o bilionário CEO da Victoria's Secret e Abercrombie Fitch, Les Wexner. Let's go! Vamos! Aqui é assim, né? Quero encontrar na história. Opa, esse aqui é do Stephen. Tem que voltar um pouquinho mais. Aqui voltamos para o Epstein, então. Vamos lá, Leslie Wexner. De novo, vamos traduzir rapidamente. Leslie Wexner nasceu em Dayton, Ohio, filhos dos pais Bella e Harris Louis Wexner. Seus pais eram ambos de origem judaico-russa. Seu pai nasceu na Rússia, sua mãe uma americana de primeira geração, nasceu no bairro de Williamsburg, no Brooklyn. Tudo bem, então, mais uma vez está respondido aqui. E do Wexler, a gente sabe Wexner, né? Do Wexler. O Wexler é do Resident Evil. O Wexners, a história a gente sabe muito bem de todos os escândalos, de todos os processos, de todos os abusos. O que mais tem é escândalo aqui, principalmente relacionado ao Jeffrey Epstein. Sabia que a Victoria's Secret fornecia ali meninas também para esse esquema, tráfico infantil, prostituição infantil, pedogate, né? Fazia parte do pedogate também. Inclusive, olha que curioso, tem aqui no site, que lógico, filantropo, né? Vocês conseguem ver? The Wexner Foundation. Nós temos aqui, opa, bandeirinha e tudo. Nós temos aqui uma carta do Les falando sobre todo esse acontecimento. Foi ali em 8 de agosto de 2019, né? Depois aí dos escândalos do Jeffrey Epstein, acho que da morte do Jeffrey Epstein, esperou o presuntão ficar frio, né? Para comentar no caso. E ele diz o seguinte, olha, prezada comunidade da Fundação Wexner, durante 35 anos, o trabalho que realizamos juntos nessa comunidade continua a ser uma das grandes honras da minha vida e é por isso que lhes escrevo agora. 35 anos de muita bagunça, hein? Nas últimas semanas, tem havido considerável atenção da mídia sobre minha ligação anterior com Jeffrey Epstein. Para ser claro, nunca teria imaginado que uma pessoa que empreguei há mais de uma década, ou seja, mais de 10 anos e não sabia de nada, coitado, pudesse ter causado tanta dor. E ali ele continua, olha o tamanho, né? No início da década de 90, Epstein tornou-se administrador da Fundação Wexner. Ué, então são mais de 10 anos aqui, né, meu amigo? Que conta que você tá fazendo? Isso aqui em 2019, não começou em 2009, né, querido? Então faz mais tempo, desde os anos 90. Mais de 30 anos então, hein? Mas não tinha responsabilidade executiva na administração da fundação. Ele não trabalhou diretamente com o pessoal da fundação e não se envolveu de forma alguma com iniciativas de liderança. Confia, olha, tá até ventando agora, né? E aí ele termina a carta. E o que eu achei mais interessante aqui, lógico, né, da Wexner Foundation, nós temos aqui a história, valores e tudo isso. Quando você vai nas categorias, lógico, tem uma parte falando sobre antissemitismo, sobre Covid, alterações climáticas, educação, gênero, holocausto, Israel, judaísmo em espaços online, pessoas, mentorias, justiça social, Tikkun Olam. Fica fácil. Fazer uma pesquisa é muito fácil. Não chega na informação quem não quer. Tá bem na cara, né? Agora não tem mais o que falar. Tirando aqui do Wesker, a gente já viu do Wikipedia, está bom, não precisa de mais. A gente vai falar da Ghislaine Maxwell também, tá? Não se preocupem, vamos chegar lá, ok? E ali na minha curiosidade toda eu pensei, quer saber? Não. O trabalho do ser humano, das mãos humanas, não está bom o suficiente. Vamos direto para o mais artificial de tudo, a inteligência artificial. Será que a inteligência artificial trabalha melhor que o Brasil Paralelo? Será que a inteligência artificial dá informações mais precisas e mais verdadeiras que o Rasta? Vamos ver se a inteligência artificial ultrapassou aqui o Brasil Paralelo. Cheguei aqui, né? Escolhi o Bard, que eu odeio esse nome porque ele lembra Barn. Estamos aqui no Bard. E aqui eu quero aproveitar, então, para fazer algumas perguntinhas. Vamos ver se ele
Me responde corretamente. E a primeira pergunta que eu fiz, eu estava pesquisando anteriormente, aí eu fiz a seguinte pergunta: quais as ligações e origens do Jeffrey Epstein com a comunidade judaica e o judaísmo? E ele me contou a história. Vamos ver. Jeffrey Epstein nasceu em Nova York, filho de um pai judeu e uma mãe católica. Seus avós paternos eram judeus russos e seus avós maternos eram católicos irlandeses. Epstein foi criado em uma família secular e não se identificava como judeu. No entanto, Epstein tinha ligações com a comunidade judaica. Ele frequentou a Dalton School, uma escola privada judaica em Manhattan. Ele também era membro do conselho de fundação Yeshiva University, uma universidade judaica privada. Epstein também estava envolvido em várias causas judaicas. Ele doou dinheiro para organizações judaicas como o United Jewish Appeal e o American Jewish Congress. Ele também apoiava as organizações judaicas que trabalhavam com crianças e famílias carentes. Após sua prisão em 2019, Epstein foi acusado de tráfico sexual de menores. Ele foi encontrado morto em sua cela em agosto de 2019. A gente viu a carta do Les Wexner em agosto também, em um aparente suicídio. A morte de Epstein, olha, até aqui, reconhece que Jeffrey Epstein didn't kill himself, Didn't kill himself. Até o Bard sabe. A morte de Epstein causou comoção na comunidade judaica. Alguns líderes judeus criticaram a maneira como Epstein foi tratado pelo sistema de justiça, argumentando que ele não recebeu um julgamento justo. Outros líderes judeus expressaram pesar pela morte de Epstein e pelas vítimas de seus crimes. Aqui estão alguns exemplos específicos das ligações de Epstein com a comunidade judaica. Ele frequentou a Dalton School, uma escola privada judaica em Manhattan. Ele era membro do conselho da fundação Yeshiva University, uma universidade judaica privada. Ele doou dinheiro para organizações judaicas como o United Jewish Appeal e o American Jewish Congress. Ele apoiava organizações judaicas que trabalhavam com crianças e famílias carentes. E aqui eles falam, ele não era judeu praticante. Ele foi criado em uma família secular, não se identificava como judeu. No entanto, ele tinha ligações com a comunidade judaica e apoiava causas judaicas. Continuando. Quais comunidades judaicas e instituições o Jeffrey Epstein ajudou? Bom, Jeffrey Epstein ajudou várias comunidades judaicas e instituições. Ele foi um doador generoso para muitas organizações judaicas, incluindo United Jewish Appeal. A UJA é uma organização filantrópica judaica que fornece assistência a judeus necessitados em todo o mundo. Epstein foi um doador de longa data e a sua doação mais recente foi de 10 milhões em 2019. Sendo investigado e doando, O American Jewish Congress é uma organização judaica de defesa que trabalha para promover os interesses dos judeus nos Estados Unidos e no exterior. Lobby. Epstein foi um membro do conselho e doou 1 milhão para a organização em 2019. E Yeshiva University é uma universidade judaica privada em Manhattan. Epstein foi membro do conselho da fundação Yeshiva University, que é braço filantrópico da universidade. Ele doou 10 milhões para a universidade em 2019. Epstein também apoiou várias organizações judaicas que trabalham com crianças e famílias carentes. Ele doou $1 milhão para o Fundo de Ajuda às Vítimas do Tiroteio na Sinagoga de Tree of Life em Pittsburgh em 2018. Ele também doou 5 milhões para a organização sem fins lucrativos Safe Horizon, que fornece serviços a vítimas de violência doméstica, abuso sexual e exploração infantil. As ligações de Epstein com a comunidade judaica foram controversas. Como a gente falou lá, alguns líderes judeus criticaram Epstein por seu comportamento e acusado, de tráfico sexual de menores. Jeffrey Epstein apoiava o Estado de Israel e o sionismo? Sim, Jeffrey Epstein apoiava o Estado de Israel e o sionismo. Ele era um doador generoso para várias organizações israelenses. American Friends of the Hebrew University of Jerusalem é uma organização filantrópica que apoia a Universidade Hebraica de Jerusalém. Epstein foi um doador de longa data e, em 2019, doou 10 milhões para a construção de um novo centro de pesquisa para a universidade. Será que esse centro de pesquisa pesquisava genética, clonagem de bebês, com seu DNA e do Bill Gates? Israel Museum é um museu de arte e arqueologia localizado em Jerusalém. Epstein foi um doador generoso. Em 2019, doou 5 milhões para a construção de um novo pavilhão no museu. Será que colocaram o nome dele nesse pavilhão? Pavilhão Jeffrey Epstein. Yad Vashem é um memorial e museu que honra as vítimas do Holocausto. Epstein foi um doador generoso do Yad Vashem. Em 2019, doou 1 milhão para a construção de um novo centro de educação para o museu. Será que está com o nome dele também? Epstein também era um defensor do sionismo. Ele acreditava que Israel tinha o direito de existir como um Estado judeu e apoiava o governo israelense. Ele visitou Israel várias vezes e se reuniu com líderes israelenses, incluindo o então primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. No entanto, as ligações de Epstein com Israel também foram controversas.
Alguns críticos argumentaram que ele estava usando suas ligações com Israel para lavar dinheiro e promover seus próprios interesses. Meu Deus, que coisa surpreendente, what a shock. Outros argumentaram que ele estava usando suas ligações com Israel para ganhar influência e acesso a líderes israelenses. Cadê os DVDs? Cadê os documentos? Cadê toda a lista? Independentemente das motivações de Epstein, é claro que ele era um apoiador do Estado de Israel e do sionismo. Quais políticos judeus Epstein ajudou, financiou, doou dinheiro ou ajudou na campanha? Eu coloco essas perguntas bem bagunçadas assim, porque aí ele não entende que eu tô forçando uma situação, entendeu? Ó, Jeffrey Epstein ajudou, financiou, doou dinheiro, ajudou na campanha de vários políticos judeus, incluindo Cantor, é isso? Ex-senador estadual de Nova York, doou 1 milhão em 2018, Michael Gianaris, membro da Assembleia Estadual de Nova York, doou 500 mil para a campanha também em 2018, Cindy Adams, ex-repórter de fofocas de Nova York, que ele doou 250 mil dólares na campanha de 2018. Ele também ajudou vários políticos judeus que não eram candidatos a cargos eletivos. Por exemplo, ele doou 1 milhão para a Fundação Yeshiva University, como eu falei para vocês, que é aquela organização da Universidade Judaica, e dali saem políticos também. A gente sabe como funcionam as universidades, correto? E dali faz o lobby dentro do governo dos Estados Unidos. As supostas ligações de Jeffrey Epstein com o Mossad... desculpa, eu perguntei assim, eu nem perguntei, você viu que eu só joguei, né? Jeffrey Epstein e o Mossad. Pro Bard entender que eu quero saber informações diretas. As supostas ligações de Jeffrey Epstein com o Mossad, a agência de inteligência de Israel, têm sido objeto de muita especulação e investigação. Aí ele diz aqui que não há nenhuma evidência conclusiva de que Epstein trabalhou diretamente para o Mossad. E existem alguns pontos que alimentam as teorias. Precisa trabalhar diretamente, amigo. Faz aquele de agente, né? Tá lá no topo, é só fornecendo material, não precisa bater cartão para fazer parte. Associação com Ghislaine Maxwell. Epstein era parceiro da socialite britânica Ghislaine Maxwell, que também era filha do magnata da mídia Robert Maxwell, com supostos vínculos com o Mossad. Supostos coisíssima nenhuma, né? Porque tem vários documentos com o nome dele, nesses documentos do Mossad e também das missões que eles faziam. Chantagem, blackmail, essas coisas. Alguns acreditam que Ghislaine poderia ter usado suas conexões para facilitar o trabalho de espionagem de Epstein, se ele realmente fosse um agente. Tipo assim, a Ghislaine ajudou, o acesso que o pai dela tinha, mas não, o Epstein não fazia parte do Mossad, gente, de jeito nenhum. Viagens internacionais e acesso a pessoas influentes. Epstein era conhecido por suas viagens frequentes a Israel e a outros países do Oriente Médio, além de ter amizade com figuras políticas e de negócios de alto escalão, poderia ser útil para as atividades de inteligência. O Ebard até agora parece que ele sim tinha ligações diretas com o Mossad. E para vocês? Acusações de Ari Ben-Menashe. Um ex-agente do Mossad, Ben-Menashe, afirmou que Epstein e Ghislaine Maxwell eram ambos agentes da agência, usando suas redes sociais para coletar informações e comprometer figuras importantes. No entanto, olha, é importante ressaltar que essas alegações são, em grande parte, baseadas em suposições e especulações, tá, gente? Não tinha lá a carteira de trabalho dele assinada. E o pai da Ghislaine Maxwell? O pai da Ghislaine Maxwell era Robert Maxwell. Ele era um magnata da mídia britânico que nasceu em 23. Maxwell foi o fundador de várias empresas de mídia, incluindo a Maxwell Communications Corporation, que era uma das maiores empresas de mídia do mundo. Ele também foi um político ativo, ele foi eleito membro do parlamento britânico em 64 e serviu como parlamentar por 20 anos. Grande influência, hein? Maxwell também foi um filantropo, lógico, ativo e doou milhões de dólares para várias causas beneficentes. Maxwell morreu em circunstâncias misteriosas em 91. Ele caiu de seu iate, escorregou numa nasca de bacana, o Lady Glen, no Oceano Atlântico, perto das Ilhas Canárias. Esse pessoal gosta muito de ilha, né? A morte de Maxwell foi inicialmente considerada um acidente. Escorregou, bateu a cabeça, morreu. Mas há teorias de que ele foi assassinado. Ghislaine Maxwell foi muito próxima de seu pai. Ela o acompanhava em suas viagens de negócios e ajudou a administrar suas empresas. Maxwell também era uma figura importante na vida de Ghislaine, e sua morte teve um impacto profundo nela. E aqui também, né, ele fala sobre o Mossad. Robert Maxwell e o Mossad, a agência de inteligência de Israel, tem sido um assunto de intensa especulação e investigação por décadas. Embora nenhuma prova conclusiva confirme sua ligação direta, vários fatores alimentaram as teorias. Vamos ver o que alimenta as teorias. Passado militar de inteligência. Maxwell nasceu na Tchecoslováquia e serviu no exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Participando de operações de inteligência, alguns acreditam que ele manteve esses contatos após a guerra e atuou como agente duplo ou triplo. Olha só, já virou
uma suruba, fornecendo informações a diversos países, incluindo Israel. Conexões com o Oriente Médio. Maxwell possuía grandes interesses comerciais na região, incluindo jornais e as empresas de mídia israelenses. Ele mantinha relações próximas com líderes políticos e de negócios do Oriente Médio, o que, segundo alguns, poderia facilitar a colaboração com o Mossad. Alegações, então, do Ben Menashe. Um ex-agente do Mossad afirmou em entrevistas e livros que Maxwell era um agente da agência, usando sua influência na mídia e as conexões políticas para coletar informações e realizar operações secretas. A veracidade está sendo altamente contestada. E a morte misteriosa, né, que a gente já comentou. Além disso, eu tenho aqui outros artigos. Eu quero passar por alguns artigos com vocês, bem do jeito esquizofrênico que eu faço. Vocês conhecem o meu jeitinho, né? É assim, é um monte de aba aberta, vai lendo, 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 lendo. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, assiste de novo em 2 vezes. Combinado? Então vamos lá. Uma das matérias que me chama muita atenção dos artigos é sobre esse mega group, Maxwell's and the Mossad, the spy story at the heart of the Jeffrey Epstein scandal. Então vamos aqui jogar no tradutor mesmo, porque ninguém tem tempo nem paciência para ficar fazendo tradução simultânea aqui. Não estou recebendo para isso, ok? Vamos lá então. Como o Pedro, né, bilionário, suposto traficante sexual Jeffrey Epstein está na prisão. Ele não tinha morrido ainda, porque essa matéria é do dia 7 de agosto de 2019. Continuaram a surgir relatórios sobre suas supostas ligações com a inteligência, seus laços financeiros com várias empresas e fundações de caridade, e suas amizades com os ricos e poderosos, bem como principais políticos. Bom, eles fizeram aqui uma série, na verdade, né? Eu vou até abrir para vocês. São algumas matérias, né? Blackmail, Jeffrey Epstein, que ele entra também na parte do Trump, do Reagan, certo? Todas as ligações, essas aqui a gente já sabe. Aí tá aí, Hidden in Plain Sight, The Shocking Origins of Jeffrey Epstein Case. E aqui também eles vão nos detalhes daquilo que a gente já falou, né? As ligações, como que ele fazia parte ali, como que a CIA estava envolvida nisso, como que a CIA até empregava prostitutas, né? Eles criam todo... É muito legal, tá? Mas aqui é muito legal. Você vai vendo os nomes aqui, você já pensa, ok, né? Mas, e ali fica a resposta para aquela primeira pergunta lá do Rasta, né? Ele poderia ser da CIA, ele poderia ser do Mossad ou nenhum? Não, meu amigo, ele era de ambos, tá? Então, essa matéria que é muito interessante, eu não vou ler ela agora, porque ela é muito longa, tá? Tá respondida aqui essa parte. Vamos entrar no Mega Group, senão fica muito longa essa live, e a gente, live não, eu tô gravando antes, a gente não sai mais daqui. O papel do Mega Group, no caso Epstein, atraiu alguma atenção, já que o principal patrono financeiro de Epstein durante décadas, o bilionário Leslie Wexner, foi cofundador do grupo que une vários empresários conhecidos em uma inclinação pró-Israel e etnofilantropia, isso é, filantropia que beneficia um único grupo étnico ou etno-religioso judeu. No entanto, como este relatório ia mostrar, outro fator de união entre os membros do Mega Group são os laços profundos com o crime organizado, especificamente a rede de crime organizado discutida, como a gente falou lá na parte 1. Você já viu, tem máfia, tem tudo envolvido, certo? Que foi em grande parte liderada pelo notório mafioso americano Meyer Lansky. Muito bem, aí a gente traduz. Tá lá, era de uma família judia polonesa que sofreu antissemitismo e pogroms, né, por parte das autoridades imperiais. Aí tava lá, quando questionado sobre seu país natal, Lansky sempre respondia, Polônia. Em 1911, Lansky migrou para os Estados Unidos através do porto de Odessa, com sua mãe e seu irmão Jacob, e juntou-se a seu pai, que havia migrado em 1909, e se estabeleceu, então, em Manhattan, Nova York. Ok? Está aí um pouquinho da máfia para vocês? Então, curioso, né, a gente ter esse chefão da máfia e o Epstein, tudo concentrado num lugar só. Em virtude do papel de muitos membros do Mega Group como grandes doadores políticos, tanto nos Estados Unidos como em Israel, vários dos seus membros mais notáveis têm laços estreitos com os governos de ambos os países, bem como as suas comunidades de inteligência. Como esse relatório e um relatório subsequente irão mostrar, o Mega Group também tinha laços estreitos com 2 empresários que trabalharam para Mossad de Israel. Ora. Já vamos responder aquelas perguntas que o Rasta e o Brasil Paralelo não sabem, não conseguiram encontrar a resposta. É muito difícil, valendo R$1 milhão.
E agora, né, pede ajuda para os universitários, nesse caso, eu. Eu ajudo vocês, não tem problema. Um dos empresários que trabalhavam para o Mossad, Robert Maxwell, será discutido detalhadamente nesse relatório. Maxwell, que era o parceiro de negócios do cofundador do Mega Group, Charles Bronfman, de novo, ajudou no plano bem-sucedido do Mossad para plantar um alçapão em software criado nos Estados Unidos, que foi então vendido a governos e empresas no mundo todo. O sucesso dessa conspiração deveu-se em grande parte ao papel de um colaborador próximo do então presidente Ronald Reagan, o herói dos neocons, e de um político americano próximo de Maxwell. Anos mais tarde, a filha de Maxwell, Ghislaine Maxwell, juntar-se-ia ao círculo íntimo de Jeffrey Epstein, ao mesmo tempo que Epstein financiava um programa de software semelhante, agora comercializado para infraestrutura eletrônicas críticas nos Estados Unidos e no estrangeiro. Essa empresa tem ligações profundas e preocupantes com a inteligência militar israelita, com associados da administração de Trump e com o Mega Group. Epstein parece ter ligações com a inteligência israelense e tem ligações bem documentadas com políticos israelenses influentes e com o Mega Group. No entanto, essas entidades não estão isoladas em si mesmas, pois muitas também estão ligadas à rede do crime organizado e aos poderosos, allegedly, supostamente, a gente vai falar assim para não ser processado, pedos, né, discutidos nos capítulos anteriores aqui, como eles falaram, e que também nós sabemos, nós já falamos, não vou repetir. Talvez a melhor ilustração de como as ligações entre muitos destes intervenientes muitas vezes se fundem possa ser vista em Ronald Lauder, um membro do Mega Group, antigo membro da administração Reagan, doador de longa data do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e do partido Likud de Israel, bem como amigo de longa data também do Donald Trump e do Roy Cohn. São muitos nomes. Respirem, respirem. Bom, de herdeiros dos cosméticos a ator político, lá está ele, aqui ó, o Ronald Lauder. Creme caro pra caramba. São os cosméticos bem caros, tá? Não é fácil, não. A gente que gosta de comprar assim é difícil. Ó, um cliente amigo frequentemente esquecido, mais famoso de Roy Cohn, é o bilionário herdeiro da fortuna de cosmético, o Ronald Lauder. Lauder é frequentemente descrito na imprensa como o líder filantropo judeu e é presidente do Congresso Judaico Mundial, mas os seus muitos perfis nos meios de comunicação tendem a deixar de fora o seu passado altamente político. Numa declaração dada por Lauder, a repórter Meg Haberman, do New York Times, em 2018, o herdeiro dos cosméticos observou que conhece Trump há mais de 50 anos, desde pelo menos o início da década de 70. Então a gente tem aqui, é muita grana rolando, tá? São muitas doações, é um dinheiro que vai e vem, vai e vem. Eu não estou falando que todas essas pessoas estejam envolvidas diretamente com os atos de pizzaria, mas esse dinheiro faz sim parte dessa máfia que tem esses crimes envolvidos. Então, uma coisa alimenta a outra. Eu não falei que esses entraram numa sala e fizeram as coisas num quarto escondido. Não é isso. Mas eu estou falando que sim, tudo é uma grande ligação e um vai alimentando o outro, entrando nos atos ou não, tá? Diretamente ou não. 2 anos mais tarde, em 83, Ronald Lauder, cuja única experiência profissional nessa altura era trabalhar para a empresa de cosméticos dos seus pais, foi nomeado vice-secretário adjunto da Defesa dos Estados Unidos para assuntos europeus e da NATO, da OTAN, né, NATO, da OTAN, cara. O cara foi nomeado para ser vice-secretário da OTAN. Logo após sua nomeação, ele serviu no comitê de jantar de tributo para um jantar oferecido pela Organização Fraterna Judaica e fortemente pró-Israel, a organização mãe da controvérsia AGL, na casa de Roy Cohn, óbvio. O influente pai de Cohn, Albert Cohn, foi o presidente de longa data do poderoso capítulo da Nova Inglaterra, Nova York. E o próprio Roy Cohn era membro, então, aí dessa instituição financeira, fazendo parte aí da B'nai B'rith. O jantar procurou especificamente homenagear Cohn pela sua defesa pró-Israel e pelos seus esforços para fortalecer a economia de Israel. E os seus presidentes honorários incluíam o magnata da comunicação social, Rupert Murdoch, Donald Trump, então chefe do Bear Stearns, Alan Greenberg, todos eles ligados ao Jeffrey Epstein. Entendeu? Chegamos aqui de novo, demos toda essa volta para chegar novamente no Alan Greenberg. E ali continua, né? Os financiamentos, durante seu tempo como vice-secretário, Lauder também foi muito ativo na política israelense, já havia tornado aliado do então representante israelense das Nações Unidas e futuro primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. São muitos nomes, tá? São muitos nomes. Então a gente vai descendo. Beleza, ok, montou uma fundação, então a gente já entendeu essa parte da ligação.
Alguns anos mais tarde, no início da década de 90, Lauder juntar-se-ia a um grupo recém-formado que há muito escapava ao escrutínio da mídia, mas recentemente se tornou de interesse em conexão com o escândalo de Jeffrey Epstein, tal o Mega Group. Tem mais alguns detalhes aqui, eu não vou entrar muito nisso. Olha lá, com as crianças aqui, ai meu Deus do céu. Lauder tinha boas relações com o ex-patrono de Epstein, né, o ex-chefe do Bear Stearns, Alan Greenberg. Agora sim, olha aí os caras. Ai, ai, ai. Olha quem tá aqui, ó. O ex-presidente israelense Shimon Peres, segundo, né, da esquerda aqui, houve Edgar Bronfman durante um almoço em homenagem a Peres em 95. A partir da esquerda, então, é o Lawrence Tisch, presidente CEO da CBS, o embaixador de Israel dos Estados Unidos, o Itamar Rabinovitz e o Bronfman ali, todo mundo junto. Bom, o Mega Group, um grupo secreto de bilionários ao qual Lauder pertence, foi formado em 91 por Charles Bronfman e Leslie Wexner, o último dos quais recebeu considerável escrutínio da mídia após a prisão em julho de seu ex-protegido, né, o ex-protégé Jeffrey Epstein. Os perfis mediáticos do grupo descrevem-no como um clube pouco organizado de 20 dos empresários judeus mais ricos e influentes do país, centrado na filantropia e no judaísmo, com taxas de adesão superiores a $30 mil por ano. Caro participar. No entanto, vários dos seus membros mais proeminentes têm ligações com o crime organizado. Os membros do Mega Group fundaram ou estão intimamente associados a algumas, né, das mais conhecidas organizações pró-Israel. Por exemplo, os membros Charles Bronfman e Michael Steinhardt formaram o Birthright Taglit, com o apoio do então atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Steinhardt, um ateu, afirmou que essa motivação a fundar o grupo foi promover a sua própria crença de que a devoção e a fé no Estado de Israel deveriam servir como um substituto para a teologia judaica, inclusive, né? Então a gente pega aqui o ponto que muito neocon briga. Fala, não, mas esses não são judeus verdadeiros, né? A gente entende que esse grupo aqui, a cola que une eles é o sionismo, mas suas origens continuam sendo judaicas. Deu para entender? Então fica aquela briga de, mas ele não é de verdade isso, ele não é de verdade aquilo. Aí você vai para o grupo ortodoxo, eles estão fazendo a mesma coisa, só com um propósito um pouco diferente, que aí não seria o sionismo. Para isso, vocês têm que ler o livro Judeu contra Judeus, que o Evandro Pontes também ele já recomendou, né? Então, para entender essa briga entre eles, não é uma briga nossa, é uma briga deles, só lendo o livro. Mais informações, mais conhecimento aqui. Mais uma vez, outros grupos bem conhecidos associados ao Mega Group incluem o Congresso Judaico Mundial, cujo ex-presidente Edgar Bronfman e o atual presidente Ronald Lauder são ambos membros do Mega Group. O B'nai B'rith, particularmente o seu spin-off conhecido como Liga Antidifamação, que é a ADL. Os irmãos Bronfman foram os principais doadores da ADL, com Edgar Bronfman servindo como vice-presidente nacional honorário da ADL. Tá ficando mais claro agora, né? Estamos pegando aqui. Além disso, os membros do Mega Group também têm sido atores-chave no lobby pró-Israel nos Estados Unidos. Por exemplo, Max Fisher, do Mega Group, fundou a Coalizão Judaica Nacional, agora conhecida como Coalizão Judaica Republicana, o principal grupo de lobby político neoconservador pró-Israel, conhecido por seu apoio a políticas hawkish, é isso? E cujos atuais principais patrocinadores, Sheldon Adelson e Bernard Marcus, estão entre os principais doadores de Donald Trump. Embora o Mega Group exista oficialmente apenas desde 91, o uso da filantropia para fornecer cobertura para atividades de lobby ou negócios mais inescrupulosos foi iniciado décadas antes por Sam Bronfman, pai dos membros do Mega Group, Edgar e Charles Bronfman. Embora outras elites norte-americanas, como os Rockefeller, já tivessem usado doações filantrópicas como meio de lavar suas reputações, a abordagem de Bronfman à filantropia era única, porque se concentrava em doar especificamente a outros membros da sua própria origem étnico-religiosa. Após a Segunda Guerra Mundial, assessores próximos de David Ben-Gurion, que mais tarde se tornariam o primeiro ministro de Israel e foi fundamental na fundação do Mossad, estabeleceram relações estreitas com Meyer Lansky, Benjamin Bugsy Siegel e Mike Cohen e outros gangsters judeus no período. Usaram as suas redes clandestinas para estabelecer uma vasta rede de contrabando de armas entre os Estados Unidos e os assentamentos sionistas na Palestina. Isso daqui a gente também já falou, né, dos kibbutz e tudo mais. Armando tanto os grupos paramilitares do Haganah como os Irgun. Ao mesmo tempo que esses gangsters ajudavam no armamento ilegal dos paramilitares sionistas, reforçavam seus laços com a inteligência dos Estados Unidos, que tinham sido formalmente
embora meio secretamente, estabelecidos na Segunda Guerra Mundial. Após a fundação de Israel, Sam Bronfman trabalhou com o futuro primeiro-ministro israelense Shimon Peres para negociar a venda de armamentos canadenses pela metade do preço para Israel, e a compra barata de armas foi paga inteiramente por um jantar de arrecadação de fundos oferecido por Bronfman e sua esposa. Muitos anos depois, Peres apresentaria outro futuro primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, a Jeffrey Epstein. O resto da marcha da família Bronfman no caminho para a respeitabilidade foi empreendida pelos filhos de Bronfman, que se casaram em famílias aristocráticas como os Rothschilds europeus e a realeza de Wall Street dos Lehmans e dos Loebs. Vários nomes. Rothschild não precisa nem falar. A gente sabe, né, que eles têm muitos filhos e esses filhos e filhas acabam se casando com essas outras figuras chaves aqui, né, com essas relações. Então o networking dos caras é gigantesco, mas todo mundo tem que ir lá beijar a mão dos Rothschilds, tem que fazer parte dessa família, que senão a coisa não acontece, a coisa não roda. No entanto, Edgar Charles Bronfman dificilmente eram os únicos membros do Mega Group com laços profundos de longa data com o Sindicato Nacional do Crime liderado por Lansky. Na verdade, um dos membros proeminentes do grupo, o gestor de fundos de hedge, o Michael Steinhardt, a gente falou dele já, falou sobre seus próprios laços familiares com Lansky em sua autobiografia Noble My Life In and Out the Markets, onde observou que seu pai era o cercador de joias preferido de Lansky, um ator importante no submundo do crime de Nova York. Olha aí, todo mundo. Opa! Quem é esse daqui? É o pinguim do Batman? Não, é o Kissinger. Ó, Max Fisher ao centro, Henry Kissinger à direita, reúne-se com líderes de organizações judaicas antes da viagem de Kissinger ao Oriente Médio em 75. Outro membro digno de nota do Mega Group é o Lawrence Tisch, que foi dono da CBS News por vários anos e fundou a Lowe's Corporation. Tisch se destacava por seu trabalho para o Escritório de Serviço Estratégico, precursor aí da CIA, onde também serviu Donald Barr, que contratou Epstein na escola Dalton e que forjou laços com o Império Criminoso de Lansky durante a Segunda Guerra Mundial. E lógico, ó, o Les Wexner, outro cofundador do Mega Group, também tem ligações com o crime organizado. Os laços de Wexner com Jeffrey Epstein foram examinados após a recente prisão do Epstein, já que o Wexner era o único cliente publicamente reconhecido do fundo de hedge suspeito do Epstein. A fonte de grande parte dessa riqueza, né, o proprietário anterior da casa de Epstein em Manhattan, de 56 milhões de dólares, que o Wexner transferiu gratuitamente para uma entidade controlada por Epstein. Olha os pequenos golpinhos. Continuando, olha aí o Leslie e a sua esposa Abigail. O mega mistério e o Mossad. Aqui, olha, o Rasta, o Brasil Paralelo, presta atenção, hein, meus amigos, aqui é um mistério que vocês não estão conseguindo resolver, tá? Em maio de 97, o Washington Post divulgou uma história explosiva, há muito esquecida, baseada numa chamada telefônica interceptada feita entre um funcionário da Mossad dos Estados Unidos e o seu superior em Tel Aviv, que discutiu os esforços da Mossad para obter um documento secreto do governo dos Estados Unidos. De acordo com o Post, o funcionário do Mossad afirmou durante o telefonema que o embaixador israelense Eliyahu Ben Elissar lhe perguntou se ele poderia obter uma cópia da carta entregue ao líder palestino Yasser Arafat, vocês lembram dele, pelo Christopher em janeiro, dia 16. Um dia após o acordo de Hebron ter sido assinado por Arafat e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Disso aqui, a gente comentou sobre o Yasser Arafat, né? A gente falou que ele ali era uma peça, né, nesse tabuleiro aí. O cara era um boneco, né, completamente manipulado. De acordo com uma fonte que viu uma cópia da transcrição da conversa da NSA, o oficial de inteligência, falando em hebraico, disse: o embaixador quer que eu vá ao Mega para obter uma cópia desta carta. A fonte disse que o supervisor em Tel Aviv rejeitou o pedido, dizendo: não usamos o Mega para isso. A comunicação vazada levou a uma investigação que buscava identificar um indivíduo de codinome Mega, que, segundo o Post, pode ser alguém do governo dos Estados Unidos que forneceu informações aos israelenses no passado. Uma preocupação que posteriormente gerou uma discussão infrutífera.
Investigação, né, do FBI aí. O Mossad alegou mais tarde que MEGA era apenas uma palavra-código para a CIA nos Estados Unidos, mas o FBI e a NSA não estavam convencidos por essa afirmação e acreditavam que se tratava de um alto funcionário do governo dos Estados Unidos que potencialmente já esteve envolvido no trabalho com Jonathan Pollard, ex-analista da inteligência naval dos Estados Unidos, mais tarde condenado por espionar o Mossad. Quase um ano após o escândalo de espionagem do MEGA estourar, o Wall Street Journal, o primeiro meio de comunicação a informar sobre a existência de uma organização pouco conhecida de bilionários, que era informalmente chamada de Mega Group, e foi fundada há anos antes, né, em 1991. O relatório não fazia menção ao escândalo de espionagem que espalhara preocupações sobre a espionagem israelense nos Estados Unidos. No entanto, o nome informal distinto, né, do grupo e as ligações dos seus membros a Mossad e a políticos israelitas de alto escalão, incluindo primeiros ministros, levantaram a possibilidade de que MEGA não fosse um indivíduo, como o FBI e a NSA acreditavam, mas sim um grupo. Em 97, quando arrebentou o escândalo de espionagem MEGA, Netanyahu tinha se tornado recentemente o primeiro-ministro de Israel depois de uma vitória frustrante, uma vitória que foi, em grande parte, acreditada a um apoiante bem relacionado de Netanyahu, em particular o Ronald Lauder. Além de ser um grande doador, Lauder trouxe Arthur Finkelstein para trabalhar na campanha de Netanyahu em 96, cujas estratégias foram creditadas pela surpreendente vitória do Netanyahu. E ele era próximo, então, do Lauder, né, que recrutou pessoalmente o George Nader para servirem aí como seus enviados de paz na Síria. Nader, que é, né, fundador da Blackwater, e o Eric Prince, que também foi acusado, que tinham essas ligações de tráfico sexual de crianças, também no ano de 2019, logo depois de Jeffrey Epstein ter sido preso por acusações semelhantes. Na altura em que Nader foi escolhido para trabalhar com Lauder em nome de Netanyahu, ele já tinha sido apanhado na posse de grandes quantidades de pornografia infantil em duas ocasiões distintas, primeiro em 84 e depois nos anos 90. Essa forte ligação entre Netanyahu e Lauder durante a época do mega escândalo de espionagem 97 é importante para considerar que a Mossad responde diretamente ao primeiro-ministro de Israel, seja ele quem for. Já percebemos isso também, né? Então, outra possível ligação entre o Mega Grupo e o Mossad deve-se aos laços do Mega Group com a rede criminosa de Meyer Lansky. E, lógico, eles também estavam ligados ao Mossad através do oficial da Mossad, Tibor Rosenbaum, cujo banco era frequentemente utilizado por Lansky para lavar dinheiro. Chegamos no Maxwell's. Ai, finalmente! Lembrem que eles são ali ingleses, né? A família Maxwell tornou-se uma fonte de interesse renovado da mídia após a prisão de Jeffrey Epstein, já que Ghislaine Maxwell, há muito descrita na mídia como uma socialite britânica, foi publicamente citada como a namorada de longa data do Epstein. Bem aí como as ex-esposas de amigos de Epstein, que ela era o cafetão de Epstein e ela que procurava as crianças, né, as meninas menores de idade, para sua operação de blackmail sexual. A gente sabe disso e foi isso mesmo, tanto que ela ainda está presa. E ela também é acusada de ter estuprado as meninas que contratou para Epstein, de tê-las usado para produzir pornografia infantil. Ghislaine era a filha mais nova e favorita do magnata de mídia, Robert Maxwell, já falamos dele. Posteriormente, segundo os autores John Loftus e Mark Aarons, ele influenciou grandemente a decisão do governo tchecoslovaco de armar os paramilitares sionistas durante a Guerra de 48, que resultou na criação de Israel como um Estado. E o próprio Maxwell também esteve envolvido no contrabando de peças de aeronaves para Israel. Nessa época, Maxwell foi abordado pelo serviço de inteligência britânico MI6 e ofereceu uma posição que Maxwell acabou recusando. O MI6 classificou então como sionista leal apenas a Israel e fez dele uma pessoa de interesse. Mais tarde, ele se tornou um agente do Mossad, de acordo com vários livros, incluindo Robert Maxwell, Israel Super Spy, de Gordon Thomas e Martin Dillon. Além disso, The Samson Option, Israel Nuclear Arsenal and American Foreign Policy, do Simon. O Simon Hersh, a gente falou dele, do Seymour. O Seymour Hersh, ele tem esse livro que, por um acaso, é muito bom, muito bom. Ele sempre fez as melhores matérias nesse assunto. Ele é muito bom nisso. Que alega os laços entre Maxwell e a inteligência israelense. De acordo com Victor Ostrovsky,
ex-oficial do Mossad, como a gente falou. O Mossad financiava muitas das suas operações na Europa com dinheiro roubado do fundo de pensão do jornal de Maxwell. Eles colocaram as mãos nos fundos quase assim que Maxwell fez a compra do Mirror Newspaper Group com dinheiro emprestado a ele pelo Mossad. Então era muita lavagem de dinheiro, né? Põe dinheiro aqui, tira dinheiro de lá. Vocês estão percebendo como funciona, né? Em troca de seus serviços, a Mossad ajudou o Maxwell a satisfazer o seu apetite sexual durante suas visitas a Israel, fornecendo-lhe prostitutas. O serviço mantido para fins de chantagem, ali, né, o blackmail que a gente conhece. Mais tarde foi revelado que o hotel onde ele se hospedou em Israel estava grampeado com câmeras, permitindo que o Mossad adquirisse uma pequena biblioteca de vídeos de Maxwell em posições sexualmente comprometedoras. Tal como acontece com a CIA, o uso de chantagem por parte da Mossad, tanto contra amigos como contra inimigos, está bem documentado e é conhecido por ser extenso. Maxwell também era um associado próximo e amigo do super espião israelense Rafi Eitan, que, como mencionado anteriormente, era um manipulador de Jonathan Pollard e que já havia trabalhado diretamente com Meyer Lansky. Eitan soube de um novo software revolucionário usado pelo governo dos Estados Unidos, conhecido como PROMIS, por O'Brien, um associado de longa data e assessor de Ronald Reagan. PROMIS é frequentemente considerado o precursor do software PRISM, usado hoje pelas agências de espionagem, e foi desenvolvido por William Hamilton, que alugou o software ao governo dos Estados Unidos através de sua empresa Inslaw em 82. Aqui a gente tem o Ariel Sharon, né, encontrando-se então com o Robert Maxwell em Jerusalém em 1990. De acordo com o jornalista Robert Fisk, Maxwell também esteve envolvido no sequestro pelo Mossad do denunciante israelense de armas nucleares Vanunu Mordecai. Mordecai tentou fornecer à mídia informações sobre a extensão do programa de armas nucleares de Israel, que acabou sendo publicada pelo Sunday Times de Londres. No entanto, Mordecai também contatou o Daily Mirror com a informação, sendo que o Mirror, um meio de comunicação que pertencia a Maxwell e cujo editor estrangeiro era um associado próximo de Maxwell e alegado ativo da Mossad, Nicholas Davis. Então, o jornalista, olha aqui de novo, Seymour, ele alegou que Davis também esteve envolvido em negócios de armas israelenses. Olha lá para onde que o cara foi mandar a informação, né? Segundo Fisk, foi Maxwell quem contratou a embaixada de Israel em Londres e contou-lhe sobre as atividades de Mordecai. Isso levou à armadilha de Mordecai por um agente da Mossad, que o seduziu como parte de uma operação de armadilha de mel, não sei se é esse termo, porque está traduzido muito bosta, que levou o seu rapto e posteriormente à prisão em Israel. Mordecai cumpriu pena de 18 anos, 12 dos quais em confinamento solitário. Bicho. Morreu. Morreu. Pesado, hein? Pesado. Alguns consideram o funeral de Maxwell realizado em Israel como a confirmação oficial do país do serviço de Maxwell à Mossad, uma vez que foi comparado a um funeral de Estado e contou com a presença de nada mais, nada menos que 6 ex-chefes da inteligência israelita em exercício. Durante seu funeral em Jerusalém, o primeiro-ministro israelita, Yeshka Shamir, elogiou e declarou: ele fez mais por Israel do que se pode dizer hoje. Outros elogios foram feitos pelos futuros primeiros ministros, Ehud Olmert, então ministro da Saúde, e Shimon Peres, com este último também elogiando os serviços de Maxwell em nome de Israel. Vamos lá. Tá falando aqui, né, do primeiro-ministro israelense Ehud Barak, e todas as doações também da Fundação Wexner. E ali continua, gente. Olha, eu não quero pular muitas partes, porque isso aqui é muito interessante, muito interessante. Olha lá quem chegou. Como o Mint Press relatou anteriormente, empresas ligadas à unidade 8200, como a Team 8, contrataram recentemente o ex-diretor da Agência de Segurança Nacional, Michael Rogers, como consultor sênior e ganharam figuras proeminentes do Vale do Silício, incluindo o CEO do Google, Eric Schmidt, como investidor principais. Muitas empresas tecnológicas americanas, da Intel, a Google e a Microsoft, fundiram com várias startups ligadas à unidade 8.200 nos últimos anos e têm transferido muitos empregos e operações importantes para Israel com o apoio de doadores republicanos importantes como Paul Singer. Muitas dessas mesmas empresas, especialmente Google e Microsoft, também são grandes contratantes do governo americano. E aqui a gente está falando da época ali do Trump mesmo, né? E como a mídia israelense informou que Epstein e Barak estavam entre os maiores investidores da empresa, que a gente falou lá embaixo, né? O Barak investiu milhões na empresa, que foi recentemente revelado pelo Haaretz, que uma quantidade significativa de investimentos totais de Barak Carbine foi financiada por Epstein, tornando um parceiro de fato da empresa. Barak agora é presidente da Carbine.
tá aqui, né, da startup israelita, então conhecida como Reporting, que agora chama Carbine. Então, vocês estão vendo as ligações? É muito dinheiro, é muito dinheiro. E ali eles falam, né, para quem Jeffrey Epstein realmente estava trabalhando. Afinal, olha esse artigo gigantesco. Eu falei que o programa seria de meia hora, já passou disso, né? Embora Jeffrey Epstein pareça ter ligações com Mossad, essa série revelou que as redes às quais Epstein estava conectado não era exclusivamente o Mossad, né, do Mossad, já que muitos dos indivíduos próximos a Epstein, Leslie Wexner, por exemplo, faziam parte de uma classe de oligarcas ligadas à máfia com laços profundos, tanto nos Estados Unidos como em Israel. Tal como foi discutido aqui, né, na matéria anterior, a partilha de inteligência, ou seja, chantagem entre agências de inteligência e a mesma rede de crime organizado ligada ao Mega Group remonta a décadas, com Leslie Wexner do Mega Group como principal patrono de Epstein, em oposição a um financiador com ligações diretas ao Mossad. E uma relação semelhante é mais provável no caso da operação de chantagem sexual, né, dirigida por Epstein. Aí fica óbvio, né? Dado que as agências de inteligência, tanto nos Estados Unidos como em outros lugares, conduzem frequentemente operações secretas em benefício de oligarcas e grandes corporações, em oposição ao interesse de segurança nacional, os laços de Epstein com o Mega Group sugerem que este grupo detém um estatuto e influência únicos tanto no governo dos Estados Unidos quanto de Israel, bem como de outros países, por exemplo, a Rússia, que não foram explorados aqui, mas um dia um dia eu trago essas ligações para vocês também. Isso deve-se ao seu papel como principal doador político de ambos os países, bem como ao fato de vários deles possuírem empresas ou instituições financeiras poderosas em ambos os países. Na verdade, muitos membros do Mega Group têm laços profundos com a classe política de Israel, incluindo Netanyahu, Ehud Barak, bem como figuras já falecidas como Shimon Peres. Em última análise, o quadro pintado pelas provas não é uma ligação direta a uma única agência de inteligência, mas a uma rede que liga os principais membros do Mega Group, políticos e funcionários tanto dos Estados Unidos como de Israel, em uma rede de crime organizado com profundos negócios e laços de inteligência em ambas as nações. Aqui são algumas das organizações e instituições que o Jeffrey Epstein ajuda, né, a Republican Jewish Coalition, que ele ajudou, né, principalmente em 2019. A lista de Epstein reacende a suspeita de que o pedo estava trabalhando para o Mossad, chantageando a elite com a ajuda de informações que obteve do idiota útil Príncipe Andrew, depois de se encontrar com o primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, pelo menos 36 vezes. 36 vezes. Então, matéria do Daily Mail. O financista desonrado Jeffrey Epstein se inscreveu para refeições kosher na prisão antes de seu suicídio. Tem essa daqui também, eu falei da Ghislaine, mas o Epstein também, né? Ele fez ali refeições kosher em uma tentativa de se adaptar ao ambiente da prisão antes de ser matado. Vamos colocar assim, antes de ser matado, de ser morrido. Tá aí, então, revelou então essa nova coleção de documentos sobre o bilionário. Mas, gente, ele não era judeu. Ele seguia ali a questão da dieta judaica, mas ele não era. Mais uma matéria do Jewish Insider, Jeffrey Epstein, né? A história de doações judaicas de Jeffrey Epstein, o financista e criminoso sexual condenado doou para yeshivas, Hillels, não sei, fundações judaicas e até mesmo para os amigos da FDI. Então tá aqui toda a matéria também. Mais um do próprio Haaretz, olha lá. Era essa, tá certo. Ó. Ghislaine Maxwell se identifica como judia na prisão, aproveitando recursos para judeus presos. Privilégios. Maxwell, que foi condenada no caso de abuso sexual de Jeffrey Epstein, não se identificou publicamente como judia antes de sua prisão. Muito cômodo. Muitos homens judeus proeminentes estão entre os nomes na lista recém-descoberta de Jeffrey Epstein, como o linguista pioneiro e ativista da esquerda Noam Chomsky, né, o Noam Chomsky que a gente conhece bem, o presidente de longa data do Bard College, Leon Botstein, o cineasta Woody Allen e um ex-primeiro-ministro israelense estão entre os nomes de judeus listados na lista recém-descoberta do Jeffrey Epstein. Tudo bem, quem mais? Jerusalem Post. Bilionário criminoso sexual Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. O bilionário norte-americano supostamente comparecerá. Tal. Jeffrey Epstein, um bilionário judeu politicamente bem relacionado, foi acusado de tráfico sexual de acordo com vários relatórios. Aqui, o Jerusalem Post diz que ele é judeu. Então, eu não sei porque o Rasta não falou, né? Essa informação que é muito importante. E aqui eu encerro fazendo a pergunta: qual é a diferença disso para isso?
Bom, pelo menos o documentário da Netflix foi muito bem produzido. Ele não fala toda a verdade, ele não revela as origens, né, do Jeffrey Epstein e de toda a sua rede de perversão e poder, como diz o título, né, Jeffrey Epstein, Poder e Perversão, lançado em 2020. Eles dizem que essa série documental investiga como o predador sexual Jeffrey Epstein usou dinheiro e poder para cometer seus crimes. Em boa parte, eles até falam, né, dentro dos episódios, olha, zona de caça, sobreviventes contam como Epstein abusou, manipulou e as manteve caladas. Na trilha do dinheiro, enquanto a polícia reúne pilhas de provas contra ele, Epstein parte para o ataque. Mas de onde veio a fortuna? Eu já contei para vocês de onde veio. A trajetória dele, já falei. Ilha particular, a voz das vítimas. Então aqui, pelo menos, é melhor produzido. Não fala o essencial, não fala a origem de nada, né, com essa clareza. Aqui é tudo muito, olha, é isso daí, né? Pessoas com dinheiro e poder, pessoas aleatórias, coincidências, fazer o que acontece. Tinha de todos os lados, ó, tinha republicano, tinha democrata, tinha gente de esquerda, de direita, mas eles não falam qual é a cola que une todas essas pessoas. Qual é a cola? E isso também, aqui no Brasil Paralelo, não é entregue, não é falado, né? Fica aquelas dúvidas, são muitos mistérios para eles. Eles ficam ali com muitas questões, né? Ele poderia ser da CIA, ou até um agente russo, ou do Mossad, ou nenhum, a gente não sabe, a gente não pesquisa, nosso trabalho é feito aqui, né, nas coxas. O que vale é só a piadinha e o conteúdo, é subir conteúdo para o canal, ele todos... uma coisa que também tem em comum entre o Brasil Paralelo e a Netflix é a quantidade de pessoas trabalhando, né, nos bastidores, escrevendo as piadas, montando o episódio. É uma equipe realmente grande. Para poder fazer um episódio de 25 minutos aqui, foi uma galera que gastou tempo escrevendo as piadinhas ali para o Rasta ler também, né, mas parece que esse pessoal, essa equipe também não pesquisa, também não trabalha direito. E é o mesmo caso da Netflix, muita gente trabalhando para fazer aquele gatekeeping, ó, crocante para vocês, mas a iluminação e a produção é muito bonita, viu? Eu acho que foi, né? É isso, né? Está bom assim para vocês? Então tá, eu vou ficando por aqui, já deu a minha hora. Detalhe, não se esqueçam de se inscrever no canal lá do Telegram também. Eu trago muitas coisas, muitas informações no meu canal do Telegram. E lógico, para vocês que ainda não são assinantes da rádio, né, aqui do Shockwave Stream, não têm acesso ao conteúdo fechado, vá também lá no Shockwave Stream. Qualquer dúvida, entre em contato, contato@shockwavestream.com, ou então entra no site aqui, ó, shockwaveradio.com.br, o link tá lá. Aproveita o conteúdo que a gente tem para oferecer. Eu fico aqui, até a próxima. Tchau, tchau.